Seja muito bem-vindo a mais um Sábado na Band. No programa de hoje, vamos conhecer a fábrica da massa de pastel La Vitale, uma massa simplesmente maravilhosa. Vamos também falar com um advogado especialista em direito civil sobre a importância da assessoria jurídica no dia a dia. Vamos também nos perfumar conhecendo uma floricultura super tradicional aqui de Curitiba, que funciona 24 horas. E para fechar, teremos aquela receita especial com a chefe Milena. Gostou? Então fica com a gente porque o Sábado na Band começou. Um verdadeiro patrimônio nacional das feiras livres. Nós estamos falando do pastel. No programa de hoje, nós vamos desvendar qual é o segredo para uma boa massa de pastel. Então vem com a gente. Estou aqui com Eliseu Malaquias, que é proprietário da La Vitale Massas de Pastel. Eliseu, conta pra gente como surgiu a ideia de ter uma fábrica de pastel. Olá, Rafael, tudo bem? Na verdade, assim, eu venho do ramo de massa de pastel há já quase 30 anos. Só que meu ramo sempre foi comercial, sempre fui vendedor, depois estava dirigindo uma empresa já há quase 16 anos e nós chegou um momento desse período que não estava dando mais para a gente continuar e eu estava pensando em sair do ramo e fazer qualquer outra coisa para sobreviver. E aí Deus nos deu essa empresa. Eliseu, quem são os clientes que vocês atendem hoje em Curitiba e região metropolitana? O foco da La Vitale são os pasteleiros. Nós, na linguagem dos pasteleiros, a gente chama de os transformadores. É aquele que pega a massa de pastel e transforma no pastel pronto para vender para o cliente. Mas são clientes que vocês atendem diariamente também, não é? Sim, na realidade nós temos pasteleiros que nós atendemos 3 a 4 vezes na semana. Eliseu, a gente sabe que empreender no Brasil, ele tem um certo risco. E também a gente tem algumas incertezas e medos. Vocês passaram por isso também? Na verdade, Rafael, nós não tivemos medo. Nós assumimos a empresa que já havia sido fundada em 2014. Nós assumimos ela exatamente quando estava no meio da pandemia. Em 2021, eu assumi a empresa exatamente no dia 1º de fevereiro de 2021. Um mês depois, nós tivemos um lockdown geral. Os nossos clientes foram os mais afetados, porque são os pasteleiros que vendem na rua. Nós não tivemos medo, nós tínhamos uma certeza que Deus tinha nos dado uma empresa e Deus ia nos ajudar a ir avante com essa empresa. E os milagres vieram acontecendo, nós chegamos até aqui hoje, então não tivemos medo, graças a Deus. Hoje estou aqui com a Célia, que ela é proprietária da massa de pastel La Vitale, e ela vai falar um pouquinho para nós sobre o segredo da massa de pastel ser crocante e sequinha. Tudo bem, Célia? Tudo bem. Então, na verdade, são vários aspectos, né? Mas começando com certeza pela matéria-prima, que tem que ser um trigo de excelência, que nós chamamos o trigo 4.0. É uma moagem especial do trigo e esse é imprescindível, além, lógico, né, de ter uma gordura de boa qualidade também. Célia, a questão da espessura da massa, como é feita essa padronização para ela? Nós temos um molde onde nós temos as nossas máquinas que elas são automáticas e semiautomáticas e elas são aferidas para que nesse molde nós chegamos a um padrão de espessura que ela é medida de manhã e durante o dia para ver se, mesmo sendo uma máquina boa, automática e a outra semiautomática, pode haver um desnivelamento, né? Célia, a gente sabe que o segredo de uma boa massa é uma boa receita. A gente pode dizer que a receita da massa de pastel La Vitale é divina? Literalmente. Nós herdamos a empresa, né, de um senhor que fundou a empresa, nós compramos dele, e este senhor, ele é ministro de Eucaristia da Igreja Católica, seu Elias. E ele nos passou, né, a empresa com esta receita. E a gente ficou muito feliz, como cristãos que somos, pela história que ele nos contou, que ele é do ramo de pastelaria e ele tinha muita dificuldade em conseguir uma massa boa. E ele então fez uma oração e pediu a Deus que Deus o iluminasse, por isso ele fez primeiro a fábrica, né, porque ele tinha dificuldade de ter as massas boas e tudo.
e ele veio da pastelaria e fez a fábrica. E com isso ele foi desenvolvendo ali a massa, a receita, né? Mas chegou um dia que ele teve muita dificuldade e ele fez essa oração, pedindo para Deus que o iluminasse a fazer uma massa boa. E ele conta e que ele teve um sonho que um ser de branco vinha e falava para ele, coloca tanto disso, tanto de farinha, tanto de gordura, tanto de... E aí ele disse que acordou daquele sonho, muito emocionado, e ele contando para nós assim que era um domingo, que ele falou que ele nem foi na missa, mas que ele foi muito afoito para a fábrica, e ele se ajoelhou na frente da maceira e falou, Espírito Santo, me ilumina a lembrar de todos aqueles ingredientes. Eu sei que lá dentro o assunto estava maravilhoso, mas chegamos na melhor parte, que é experimentar essa massa maravilhosa. Então todo mundo vai comer um pastelzinho agora. E no próximo bloco você continua com uma programação super especial aqui no Sábado na Band. É depois do intervalo. Apoio Leju Elegance, Darnell e doutora Tamires Gorgulho. Nós aprendemos que a busca por um advogado é somente quando a coisa já está de um limite que você não consegue resolver. Mas você sabia que existe uma consultoria que você pode ter no dia a dia para blindar você e a sua família? Para falar um pouquinho sobre isso, nós estamos com o advogado, o doutor Alessandro de Lara, que é especialista em direito civil, para esclarecer para a gente um pouquinho. Doutor, muito obrigado por participar com a gente aqui. Por que é tão importante essa consultoria jurídica no dia a dia das famílias? Olá, Rafael, obrigado pelo convite, obrigado por abrir o espaço aqui para a gente. A assessoria jurídica, além de empresas e outras atividades, ela pode sim ser para uma família, pode ser para uma pessoa que deseja pesquisar antes de executar um contrato, fazer uma atividade e fazer um negócio, principalmente dito. Aqui no Brasil, Rafael, a gente não tem esse costume de consultar um advogado antes de fazer. A gente vê em outros países, esse trabalho de consultoria preventiva é muito maior entre as pessoas comuns, famílias comuns, né? E é muito importante, antes de você fechar um negócio, antes de você fechar uma compra, aquisição de um imóvel, por exemplo, você buscar uma ajuda jurídica, buscar um conselho, uma análise contratual, por exemplo. A gente sabe que o leque é muito grande quando você fala de assessoria jurídica no dia a dia, mas você usou o exemplo aqui de uma compra de imóvel, ou até mesmo, de repente, um contrato de locação, não só da pessoa que está locando, mas do próprio proprietário de imóvel também, que está alocando para alguém. É importante isso, né? Ter essa consultoria para ver se o contrato está tudo ok? Sim, há cláusulas que a gente chama, no meio jurídico, cláusulas exorbitantes, cláusulas que às vezes beneficiam um lado. Por isso que é importante fazer essa análise contratual antes de você assinar, né? A aquisição de imóveis, existe um problema na nossa região que é muito comum, contrato de gaveta, por exemplo, né? Isso é algo que traz problemas para as pessoas. A gente acompanha, por exemplo, já presenciei casos de pessoas que adquiriram um imóvel e depois vão descobrir que existem 2, 3 contratos daquele mesmo modelo naquele mesmo imóvel. Então, a busca de um apoio jurídico é muito importante, principalmente quando é o sonho de uma família, para não se tornar um pesadelo posteriormente. A gente sabe também que existe um problema muito grande, na perda de um familiar, principalmente na hora do inventário. Além do custo ser muito alto posterior a isso, existe uma forma dos familiares se blindar e de repente ter um custo menor com os pais ou com quem for herdar em vida? Rafa, é muito importante. Existem várias modalidades que o direito nos dá. Por isso que a consulta jurídica ela é importante para a família, né? Porque cada família tem um desenho, cada família tem uma formatação. Existem modalidades, por exemplo, quando há um só bem envolvido, há poucos bens envolvidos, poucos filhos,
A doação com usufruto é muito utilizado, é muito importante, pouco conhecido, que, por exemplo, isso evita de os filhos virem a fazer um inventário posteriormente. Não há necessidade de fazer um inventário posteriormente, então essa é uma modalidade. O testamento também em vida é uma modalidade, é uma ferramenta que a gente tem utilizado. E isso é importante fazer essa análise conforme a família, conforme os bens disponíveis para aquela família. Doutor, existe um assunto agora que é novo, que existe uma recuperação judicial para a pessoa jurídica, para as famílias, aquelas famílias que estão super endividadas. Você podia explicar um pouquinho para as pessoas, porque isso é tão legal para as pessoas saberem, né? Muito importante você tocar nesse assunto, porque isso é novo, nem todo mundo sabe que isso é disponível, é uma lei, se não me engano, de 2021, que propõe, aliás, disponibiliza às pessoas um plano de recuperação judicial familiar. É como existe para as empresas, existe para as famílias. Por exemplo, o cidadão está devendo lá para as lojas de bairro, para o mercado, está devendo para o cartão de banco, tem contas. Hoje é tão fácil abrir conta em banco e vai tirando o cartão. Quando vê, está com uma bola de neve e não consegue resolver. O que é esse plano? Ele coloca numa ação todas as dívidas das pessoas, todos os credores estão ali. Se o juiz considerar que aquele volume de dívida está comprometendo a saúde, a alimentação, que são defesas constitucionais para a família, ele vai dar um prazo para que aquela pessoa até fique sem pagar algumas daquelas dívidas, dá um prazo para aquela pessoa tomar um fôlego de uns 6 meses e depois uma renegociação sem juros abusivos, conforme as condições que aquela pessoa que aquela família pode bancar e sair daquela situação tão desconfortável. E no próximo bloco você continua com uma programação especial aqui com a gente. É rapidinho. Apoio Leju Elegance, Darnel e doutora Tamires Gorgulho. Nós estamos aqui no centro de Curitiba, conhecendo uma floricultura super tradicional que funciona 24 horas por dia. É isso mesmo, não existe mais desculpa para você não presentear aquela pessoa que você ama. Aqui é possível em qualquer horário. Então vem com a gente conhecer. E eu estou aqui com o seu Dinor, que trabalha aqui na floricultura há 53 anos, seu Dinor. Conta para nós como surgiu esse amor pelas flores. Bem, meu nome é Dinor Estrapação, eu moro em Santa Felicidade. Meu pai era pequeno produtor de flores, então a gente produzia flores até os 17 anos, quer dizer, 17 anos que eu tinha, né? Aí houve um pequeno probleminha, uma praga chamada ferrugem, ácaro, aí me tornei comerciante. Aí, dia 12 de dezembro de 1972, ingressei aqui na Praça Generoso Marques, que era ao lado de lá, e depois trabalhei lá 23 anos e totalizando que mudou de lado 29, são 53 anos de trabalho. O senhor contou para mim que o senhor tinha algumas pessoas que trabalhavam aqui em volta, porque não é só uma floricultura, são várias, mas o senhor sempre abria mais cedo e o senhor fechava mais tarde, e com isso surgiu a ideia de trabalhar 24 horas. Conta para nós também. Pois é, então como eu já trabalhei na feira, dos meus 9 anos até os 17, a gente levantava 4h30 da madrugada e na feira se vendia flor das 6 horas até as 10. Quando chegava 10 horas da manhã, eu acabava com todas as minhas flores. Então a gente já é de costume levantar cedo e trabalhar cedo. Aí eu ingressei aqui e daí já vinha trabalhar cedo, 6 horas da manhã. Quando chegava aqui 6 horas da manhã e até as 8 horas, os outros, pessoas das outras lojas, abriam 8 horas, já tinha feito uma vendinha boa. Daí chegava 5 horas, fechava e eu continuava, ficava até 8, 10,
10 horas da noite. Então, enquanto eles iam embora, eu continuava trabalhando. Conta pra mim, seu Dinor, quem são os clientes da madrugada? É aquela pessoa que esqueceu de dar um presente, chegou de viagem, esqueceu o aniversário da sogra e de repente não tem desculpa. O cara passa por aqui, compra um buquê de flor e leva para presentear, é isso? Pois é, as pessoas que vêm comprar flor de madrugada são de todos, por exemplo, o cara vai fazer uma festa, vai ter um aniversário, meia-noite. O que ele vai fazer meia-noite? Ele quer dar um buquê de flor, então vem, compra um buquê de flores. Assim como outras pessoas querem fazer um presente para outras pessoas, também vai comprar um buquê de flor, vem comprar um buquê de flor. Então tem de todos os tipos de pessoas que vêm comprar flores e os motivos para cada uma, porque flor sempre é bem-vinda para todas as pessoas, não importa se é 10 horas da manhã, meio-dia, 2 horas da tarde, 6 horas. Pode ser também 2 horas da madrugada, 3 e assim por diante. Conta pra nós uma história interessante. Nesses 53 anos, o senhor deve ter visto algumas histórias de amor por aqui. Tem algum caso, assim, super interessante para o senhor compartilhar com a gente? Eu tenho bastante história de amor, Tenho de uma pessoa que amava uma pessoa, daí comprou 10 buquês de flores para dar de presente para a companheira. Assim como tenho pessoas que também não compraram 10 buquês, compraram 28 buquês de flores, todos champanhe. Então tem história de todo tipo de presente, assim como o cara que comprou 364 rosas de presente para dar para o amor. Esse foi fantástico. Então tenho desde uma rosa até as 364, só faltou 365. O senhor hoje trabalha com a sua filha, então assim, para o pessoal que está assistindo a gente em casa, vamos convidar esse pessoal para virem para o centro de Curitiba, conhecer a sua floricultura, levar uma flor bonita, porque primeiro que dá vida à casa e também levar um presente para alguém especial. O povo que chega aqui, eu vi essa matéria aqui, eu estou esperando de braços abertos, com amor, e vou preparar uma planta maravilhosa, um trevo de 4 folhas. Quem ouvir essa matéria, chegar e ouvir essa matéria, eu gostaria de falar com o seu Dinor, macaco verde, macaco ecológico. Eu quero fazer um personagem, macaco verde, macaco ecológico. Estou distribuindo esse trevo de 4 folhas, porque o trevo de 4 folhas simboliza as árvores, as nossas plantas, tudo. Então, as pessoas sejam bem-vindas e eu vou dar de presente um trevo de 4 folhas para cada pessoa. Pode vir me chamar de Dinor. Eu tô aqui com a Claudiceia, ela é filha do seu Dinor, e eu quero ver com ela aqui. Claudiceia, esse amor, essa paixão pelas flores, foi passado de pai para filha? Com certeza, onde entra uma geração de avô, pai, produtor, né? Nós aprendemos a gostar das flores já desde criança. Diga uma coisa, o curitibano continua romântico, comprando flor? Quem são os clientes que vêm aqui? Sim, o curitibano ele nunca vai deixar de ser romântico. Nós temos desde a idade jovial até a idade mais bem adulta, né? Onde eles foram ensinados a gostar de flores, né? Então, realmente não tem idade para comprar flores. O romantismo, a beleza, o amor que ela transmite, né? E no próximo bloco você continua com uma programação especial aqui com a gente. É rapidinho. Apoio Leju Elegance, Darnel e doutora Tamires Gorgulho. Hoje eu tenho uma comidinha prática para ensinar você aí de casa. Vamos preparar um purê de batata instantâneo, super fácil. E claro, o acompanhamento tem que ser um molho bolonhesa. Vamos usar os ingredientes que são super simples e fáceis. Aqui eu tenho carne moída, cebola roxa, cenoura, um molho de tomate pronto para ajudar a incorporar o nosso molho bolonhesa, salsinha, queijo, que é claro que não pode faltar queijo por cima de um purezinho. E aqui nós temos o Mash Cup, que é um purê de batata instantâneo. Para começar, minha panela já está quente, aqui eu vou acrescentar um pouquinho de azeite. Enquanto isso, nós vamos picar cebola para começar o refogado nessa carne moída. Aqui, então eu faço aquele famoso picadinho com a cebola. A cebola já está pronta, picada, agora nós vamos acrescentar a carne moída aqui dentro. Pessoal, minha carne já está aqui sequinha.
Agora nós vamos acrescentar a cebola, junto com o alho e a cenoura. E eu tô colocando também um pouquinho de pimenta dedo de moça. Vou acrescentar agora também o molho de tomate. E nós vamos deixar isso daqui cozinhando por um tempinho. E vou colocar, claro, o essencial, que é o sal, para a gente deixar bem gostoso o nosso molho. Falando em sal, você sabe como usar diferentes tipos de sal? Nós estamos aqui com uma linha completa da Sal Lebre. Olha só quanta variedade. Sal Lebre é o sal mais vendido do Brasil. O sal número 1. Temos aqui o Sal Lebre refinado, que não pode faltar na cozinha. Sal Lebre Parrilha, Sal Lebre Grosso, Light, Himalaia e Flor de Sal Lebre. Pessoal, vamos começar pelo Sal Grosso Lebre. Gente, esse daqui vocês conhecem principalmente do churrasco. E por que a gente usa muito no churrasco? Por ter os grãos maiores, o sal lebre tende a se dissolver mais lentamente. Então, ele penetra aos poucos na carne e mantém a sua suculência. E olha só como os grãos dele são homogêneos. Isso daqui, pessoal, é qualidade. Ajuda a temperar a carne por igual. Agora, quando queremos um sal intermediário entre o sal grosso e o refinado, usamos o Sal Lebre Parrilha. Gente, ele é super versátil, você pode usar em carnes, hambúrgueres, peixes, legumes e saladas. Aqui eu estou usando nos legumes. Os grãos também são de tamanhos iguais por ser um produto de muita qualidade. Agora, já o Flor de Sal Lebre, que pouca gente conhece, e é um sal fantástico para a finalização de pratos. Ele tem uma textura e um sabor completamente diferentes. Eu recomendo muito na finalização de doces. Aqui eu tenho um brownie para mostrar para vocês e fica simplesmente incrível, olha só. Vai trazer um toque super especial. E o Sal Lebre Marinho Refinado é o sal do dia a dia, o sal que não pode faltar em nenhuma cozinha. E aqui no caso, o Sal Lebre tem um diferencial. Ele é super soltinho, soltinho mesmo. Nem todo sal é assim, gente. Ele corre solto no saleiro e é um sal marinho produzido de forma natural. Não é à toa que a Sal Lebre é o preferido dos brasileiros. E aí, não dá vontade de levar a linha completa para casa? Pessoal, agora que a gente já aprendeu que existem diferentes tipos de sal e cada um específico para cada tipo de ingrediente, olha só, vim mostrar esse molho de pertinho para o pessoal em casa ver como ficou. Tá bonito, hein? Olhem que lindo que tá ficando. Tá bem incorporado, estão vendo? A cenoura aparece, a cebola, a carne, tudo. Gente, isso daqui em cima do mashed up vai ficar sensacional. Agora o toque final do nosso molho bolonhesa é acrescentar o quê? Manjericão para trazer um frescor e um sabor que a gente gosta, né? Aquele saborzinho da Itália de um bom bolonhesa. Vou colocar também um pouquinho de salsinha. Agora a gente mistura e o nosso molho vai ter um sabor diferente. Vamos provar comigo? Incrível! São diferentes tipos de sabores para você escolher. Aqui eu estou usando o original. A gente acrescenta água até a marcação. E agora, meu povo, bora mexer esse purê. Vamos lá? Olha só a mágica acontecendo. Mostra de pertinho aqui para o pessoal de casa ver. Pessoal, olha só esse purê prontinho. Lembrando que é feito com batatas de verdade. O purezinho está pronto, o molho também. Agora a gente vai montar esse prato. Sabe aquele prato que abraça, que lembra a avó, lembra a mãe? Esse é o prato perfeito para isso. Vou acrescentar aqui o purê de batata por baixo. Esse prato aqui é para pegar a colher e comer ele quente, sabe? Pegando fogo, gente, olha isso. Agora eu coloco um pouquinho Gente, vocês viram que lindo que ficou meu prato? Agora a gente tem que provar pra ver se casou, né? Mas eu já chuto que sim. Vamos lá? Que delícia, gente! Esse molho, super fácil, junto com a junção desse purê, tá maravilhoso. Sabe aquela comidinha que você quer comer sentadinha, deitada vendo filme? Essa daqui é perfeita para você fazer em casa ou até mesmo para a família.
Agora eu vou continuar comendo aqui porque tá muito bom. Beijo pra você. Até o próximo programa e olha, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, acompanhar essa e outras receitas que eu faço para você em casa no YouTube da Band Paraná e no Instagram, @programa Sabor de Família. Até o próximo. Apoio Leju Elegance, Darnel e doutora Tamires Gorgulho.